Vamos, vamos lá, pessoal? Oi. Você não quer trocar de máquina, Guilherme? Não quer trocar de máquina? Pessoal. Hã? Isso. Aí, Técnicos administrativos não estão com isso. Então, beleza, pessoal, seguindo. Então, a gente tinha visto, Eduardo, Tatiele, a gente tinha visto até a última aula como que a gente faz para enviar um determinado comando SQL para o banco de dados. Então, por exemplo, se eu quiser executar uma inserção no banco, executar uma alteração, apagar um determinado dado, eu mando essa instrução e eu não preciso necessariamente ter um retorno. Diferente, por exemplo, se eu quiser fazer uma consulta de select. Eu vou mandar essa consulta SQL para o banco, esse retorno vai vir. Geralmente, se eu fiz um select, é porque eu quero manipular aquele dado de alguma forma. Né? Quero mostrar para o usuário, quero, sei lá, verificar se já existe. Eu quero executar alguma operação sobre o dado que retornou do banco de dados. Então, quando a gente não quer só mandar o dado, né? A gente quer mandar uma instrução SQL e pegar o retorno do banco de dados, em vez da gente utilizar o método execute, a gente vai utilizar o método execute query. Raíssa, a gente vai executar o método execute query. Query significa o que em português? Consulta, tá? Então, executa a consulta. E aí ele vai retornar para a gente um conjunto de dados aonde vai estar aquilo que a gente pediu para ele executar no banco de dados. Não, não. O que a gente viu até ontem foi o quê? Como eu faço para enviar uma instrução SQL para o banco de dados. Quando eu falo enviar, eu estou falando assim, eu só quero mandar isso para o banco de dados. Essa instrução, ela vai surgir algum efeito lá no banco de dados, vai inserir, vai apagar, vai alterar alguma coisa, mas eu não pego nenhuma informação de volta. Se eu quiser conferir, por exemplo, se o registro foi inserido, eu vou lá no banco e olho. Ok? Diferente, por exemplo, se eu criasse uma operação aqui, mostrar clientes. Eu ia criar uma instrução SQL e iria mandar para o banco. Eu não teria que pegar de volta esse retorno para mostrar na aplicação? Essa é a consulta que a gente vai passar a fazer. Beleza? Hã? Então, agora a gente vai entender como que ele retorna aquela tabelinha que a gente consulta, por exemplo, no PG Admin. Beleza? Então vamos lá. Retomando. Aqui embaixo a gente tem o método inserir. O método inserir em que o usuário vai digitar qual que é o nome dele, telefone e o CPF. Beleza? Eu quero que essa inserção só seja enviada para o banco de dados se o CPF que foi informado pelo usuário não existir em nenhum outro cliente que está lá dentro. André, de volta. Eu quero alterar esse meu código de inserção de modo que essa minha instrução SQL de inserção aqui só vá para o banco de dados, ou seja, eu só faço a inserção lá no banco de dados se o CPF que ele acabou de me informar é novo no banco de dados, ou seja, não tem nenhum cliente que tenha esse CPF, porque se já existe não tem por que eu cadastrar outro, né? O ideal seria alterar, ok? Tá, o que vocês sugerem que a gente faça, mesmo não sabendo fazer? Exatamente, eu vou fazer um if. De alguma forma, eu vou ter que realizar uma consulta lá no banco de dados, um select, pelo CPF que ele passou. Nesse caminho, Pego esse retorno e vejo. Se existe algum registro no banco de dados com esse CPF, eu falo que não vai dar para inserir. Do contrário, eu insiro. Beleza? Então, me ajuda a montar aqui a instrução. Então, ó, abrir a conexão, e aí agora a gente vai executar uma instrução SQL para verificar se já existe ou não esse registro no banco de dados. Pode falar. Coloca. Ok? Só para o código ficar um pouco mais limpo, em vez de eu codificar já aqui dentro, beleza? Eu vou criar um método, e para esse método eu vou chamar esse método de CPF. Assim, ó, eu tô chamando ele, beleza? Se o retorno dele for false, né, o CPF já existe, faço a inserção. Eu vou criar um método, tá? Então, assim,
Imagina que isso aqui funciona, tá? Se CPF já existe, retornar falso, essa minha função vai fazer o quê? Ela vai pegar o CPF, tá? Eu vou passar aqui qual que é o CPF dele. Se ela retornar falso, significa que o CPF não existe. Então eu vou inserir esse registro. Do contrário, né? Else, já existe um cliente com esse CPF. Beleza? A lógica é tranquilo, né? Ia ficar já. Ok? Tá, então, ó. Com base nesse CPF, concorda que eu tenho que criar uma instrução select, mandar esse CPF de alguma forma e verificar se veio alguma linha de retorno. Ok? Então eu vou precisar ter uma conexão para mandar alguma coisa para o banco de dados. Então, além desse CPF, eu vou mandar também para esse meu método essa conexão que eu acabei de criar aqui em cima, para reutilizar ela. Ok? Então agora o que eu vou fazer? Isso aqui é um método, né? CPF já existe, vou criar esse método aqui. Tudo bem? Então, private static, o retorno dele, boolean, né? CPF já existe, connection, vou chamar de C aqui, string CPF. Beleza? Tá, então qual que vai ser a instrução SQL que eu vou executar para ver se existe lá esse registro do banco de dados? Select, né? Então vai ser select o quê? From cliente where CPF igual. Isso, porque é string. E se ele informar um CPF lá malicioso, já zicou. Beleza? Tá, então agora o que eu vou fazer aqui é criar, né, preparar, agora vem pra mim, preparar a instrução SQL, configurar os parâmetros e pedir para executar. Beleza? Então, prepared statement, C nesse caso, né? Prepare statement. Beleza. ps.set, né? Set string, beleza. CPF. E agora? Passei o CPF. ps.execute query. Beleza? Agora vamos entender como que ele funciona. O método execute query, ele vai retornar, ele é uma função, e ele vai retornar um objeto da classe resultSet, JavaSQL resultSet, ok? E dentro desse objeto, eu já vou explicar para vocês como, a gente vai obter os dados que vieram dessa consulta. Beleza? Tá, então aqui, ó, se ele retorna um resultSet, como que eu faço para obter esse resultSet e manipular ele posteriormente? Coloco um resultSet aqui, né? ResultSet RS e falo que ele vai receber o retorno desse método. Agora vamos entender ele. Antes vamos corrigir esses erros aqui. Esse primeiro. Tá falando aqui, unreported exception, SQL exception. Ou coloco no try ou declaro no método, tá? Então, try aqui. SQL exception ou exception aqui, os dois, vocês entendem já o porquê que funciona. Então, erro ao buscar cliente, né? O CPF. Beleza? Se der um erro, concorda que é interessante a gente falar que o CPF já existe, que aí ele não insere lá em cima, né? Quero dizer o seguinte, ó, caso aconteça algum erro aqui dentro desse try-catch, eu consigo dizer se lá no banco existe um cliente com esse CPF ou não? Se caso dê um erro aqui, não dá, porque assim, você não conseguiu nem executar a instrução lá no banco, você não sabe se existe, beleza? Mas o retorno desse meu método, ele está voltando lá para o método inserir, que se ele retornar lá falso, ele vai inserir, né? Então assim, é preferível, tá? Aqui a gente dizer que return true.
Não, de fato a semântica, né, o método, esse return true, não está fazendo de fato o que o método parece fazer. Aqui o ideal mesmo seria a gente deixar a exceção disparar e mandar ela lá para cima. De volta. Vamos lá. Aqui, ó, vamos tirar esse return true. Concorda que ele vai entrar aqui nesse bloco catch só se acontecer algum erro aqui dentro? Beleza, se aconteceu algum erro aqui dentro, eu não sei aonde, mas eu sei que aconteceu algum erro. Eu consigo saber se o CPF que ele me informou existe ou não no banco de dados? Não, por quê? Não, fala assim, aqui. Não, acho que eu entendi a dúvida de vocês. Estão falando assim, a gente nem fez nada, né? Tipo assim, por mais que ele venha esse dado do banco de dados, eu não estou fazendo nada. É isso que vocês estão concluindo? Vamos lá no método. Volto. Ó, o método que chama CPF já existe, passa a conexão e passa CPF. Se o CPF que ele informou já existe lá no banco de dados, ele vai retornar true. Do contrário, false. Então, se ele retornou false, eu vou inserir esses dados que ele me passou. Beleza? Do contrário, eu mostro na mensagem. Ok, agora indo lá para o CPF já existe, eu coloquei um try catch aqui. Beleza? Tá. Supõe que aqui dentro, concorda que depois eu vou terminar de codificar aqui, fazer mais alguma coisa, tá? Mas suponha o seguinte, você tem certeza que dentro desse bloco try, que eu estou indo lá no banco de dados, verificando se existe, vou pegar esse retorno e aí vou retornar true caso ele já exista, né? Agora imagina que em qualquer uma dessas linhas aqui aconteceu um erro. Concorda que vai vir aqui para esse bloco catch, né? Eu consigo dizer, se deu algum erro aqui em cima, eu consigo dizer se existe ou não esse CPF lá no banco de dados? Não consegue, porque o meu objetivo com esse try aqui era justamente isso. Ir lá no banco de dados, ver se existe um registro, retornar verdadeiro se sim, falso se não. Se ele não conseguiu cumprir isso aqui tudo, é porque aconteceu algum erro. E logo ele caiu aqui embaixo. Ok? Tá, então assim, para o nosso caso, se eu for considerar essa estrutura como tratamento de exceção, na minha concepção é preferível aqui a gente retornar true. Por quê? Porque se eu retornar true aqui, caso aconteça um erro aqui dentro, ele vai, a gente consegue, não vai duplicar caso já exista um CPF no banco de dados. Beleza? Então assim, essa daqui é uma alternativa. A outra é o quê? Eu nem tratar isso daqui. Por exemplo, ele retornar falso, né? Se eu tracei no isso. O objetivo final é depois que ele fizer tudo aqui, eu retornar assim, tipo, se ele retornou pelo menos uma linha, retorna verdadeiro, se não, retorna falso. Beleza? Então assim, uma outra possibilidade, em vez de eu colocar esse try catch aqui, seria eu tirar isso daqui tudo, declarar a exceção. Ok, aí agora aqui embaixo eu vou ter, supondo, um return true e um return false. Tudo bem, qual que é o problema? Mas e se acontecer algum erro aqui? Esse erro vai ser disparado. Por padrão, quando o erro é disparado, o que ele faz? O erro foi disparado no método x. Y chamou por x. O x para na onde a exceção foi disparada e manda para quem chamou ele. Fala, ó, deu um erro aqui. Ok? Na linha em que houve a invocação, ele vai verificar. Eu tô dentro de um try catch? Se não tô, manda para quem me chamou. E isso vai subindo, subindo. E aqui dentro eu tô, ó, esse método está sendo chamado aqui. Então vai disparar uma exceção lá no CPF, já existe, beleza? Ele vai interromper isso daqui e vai para onde? Vai vir aqui para esse catch, erro ao se conectar. Daria assim, para a gente melhorar essa frase aqui, né? Erro ao se conectar ou executar instrução no banco. Pode. Beleza? As duas possibilidades funcionam. Tá, então vamos lá, seguindo. Ok, então agora o que eu tenho que fazer, ó. Executei minha instrução no banco de dados, então é nessa linha que o Java vai lá no banco de dados e fala, ó, tem essa instrução para você executar. Ele vai executar o banco e vai retornar isso para o Java. Ok? Então, ó, assim como eu entro aqui no... Ah, achei que estava aberto. Deixa eu abrir o PG de mim. Assim como eu executo e eu vejo lá embaixo quais são os dados referentes à minha consulta, Asterisco from cliente. Beleza, executei. Aqui embaixo.
Beleza? Então o que que vai ser? Ó? É isso daqui que vai ser retornado lá para o Java, ok? Dentro desse objeto, result set. E como que o Java faz para organizar esses dados? Ele organiza os dados de um modo similar a essa tabela aqui, ok? Ele vai ter todos esses dados lá dentro dele, com a diferença que sempre ele vai estar posicionado em uma única linha. Tá? Então, inicialmente, ele vai estar posicionado na linha anterior à primeira. Então, ele vai estar como se fosse aqui, nessa linha aqui. Ok? Eu consigo fazer esse cursor, esse apontador de linha atual, andar à frente. Como? Eu chamo o método next lá do result set que foi retornado. Aí, o que ele vai fazer? Se minha linha atual é essa e foi chamado next, ele vai pular para essa linha aqui. Chamei o next de volta, vai pular para essa. Chamei o next de volta, pula para essa. Esse next, ele é uma função. É uma função que retorna um booleano. Ok? Esse booleano vai ser o quê? Se a linha em que ele parou, depois da chamada ao next, contiver um registro, ele vai retornar verdadeiro. Do contrário, ele vai retornar falso. Então, ó, na primeira vez que eu chamar o next, ele vai parar aqui e vai retornar verdadeiro. Aqui também vai retornar verdadeiro, chamei next de novo, verdadeiro. Na hora que eu chamar next pela quarta vez, ele vai parar embaixo da terceira e vai retornar falso. Beleza? Tá, então como que a gente... Foi? Então como que a gente vai fazer agora para verificar isso daqui? No nosso caso, o que eu tenho de saber com relação a esse result set para identificar se o CPF que ele me informou existe ou não no banco de dados? Se o quê? Se o retorno, se eu colocar rs.next, isso daqui retornar verdadeiro, pra gente, nesse cenário, significa o quê? Que aquela consulta que eu fiz retornou pelo menos um registro. Não preciso nem saber qual que é o nome ou o que for disso daqui. Beleza? Eu sei que de fato existe. Beleza? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar assim, ó. Se rs.next for igual a verdadeiro, beleza? Não basta o quê? Isso, basta if rs.next, tá? Mesma coisa. Beleza? Todo mundo entende, né? Tá, então aqui, se isso daqui, return true. Se não, return false. Beleza? Aqui daria só pra gente abreviar, não tem nada a ver com JDBC. Se o resultado dessa condição aqui for verdadeiro, a gente vai retornar o quê? Verdadeiro. Se o resultado dessa condição for falso, a gente vai retornar o quê? Falso. Então concorda que o resultado dessa chamada aqui corresponde exatamente com o retorno que eu vou mandar para o meu método? Pode retornar ele, né? Então, return rs.next. Isso aqui tudo sai daqui. Entendeu? Beleza? Tá, então vamos testar para ver se isso daqui funciona. Então no meu caso aqui eu tenho um CPF 4, 5 e 7. Eu vou inserir o 6 que não existe. Então teste 1. Ah, gente, não é pra apagar, né? Isso, né? Então vamos lá. Teste 1, telefone tal, CPF 6. Beleza, diz ele que inseriu, vamos olhar aqui. Inseriu mesmo. Ok? Vou tentar inserir agora um com CPF 5. Teste 2, 4, 5. Maoi. Beleza? Dúvidas? Até aqui? Só até aqui. Não? Nossa, esse código parece tão lindo, porque é tão impressionante. Aqui, ó, vamos lá. Enquanto tava if rs.next igual a true, return true, else, return false. Você tinha entendido? Beleza? Você concorda que na hora em que ele começar a executar esse if aqui, independentemente dessa condição ser verdadeiro ou falso, ele vai retornar alguma coisa, ou verdadeiro ou falso? Beleza. Além disso, você concorda que... Entendeu? Se isso daqui retornar verdadeiro, eu vou retornar verdadeiro também. Se isso aqui retornar falso, eu também vou retornar falso. Então eu pego o retorno desse método e falo que esse retorno também vai ser meu. Então eu pego o que veio de lá e eu falo, ó, meu retorno é tal.
Beleza? Isso, aham. Então RS Next. Beleza? Foi? Tranquilo? Tá, então só mais um exemplo agora. E aí vocês podem fazer o exercício. Agora eu quero criar... Que exercício. Pra quê, né? Então vamos lá, ó. Imagina que aqui, agora eu não quero mais só retornar verdadeiro ou falso. Eu quero que caso ele retorne verdadeiro, na verdade, caso tenha um registro, eu quero que apareça o nome e qual que é o telefone. Acho que só o nome é suficiente. Não, eu quero que apareça assim, ó. O fulano tem esse CPF. Ai, tem que pegar get, string. É isso aí. Então, ó, o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou ter que voltar para aquele if lá para eu poder fazer isso daqui, beleza? Então, eu vou voltar como tava. If rs. Lá do outro não dá, porque a minha variável rs, ela tá aqui dentro desse método, né? Mas faria sentido se eu pudesse acessar lá. Então aqui vai ter a mesma coisa, né? O return true e return false. Beleza? E aqui o que eu vou ter que fazer, ó? O RS a gente já sabe que sempre ele está posicionado em alguma linha. Às vezes essa linha não corresponde a nenhum registro, né? Que pode ser essa primeira anterior aqui, de fato a 0ª, né? E a depois da última. Beleza? Tá, na linha em que ele está posicionado, eu consigo obter o valor da respectiva coluna. Então, por exemplo, ó, se eu pedir o código para o RS e ele estiver posicionado nessa linha 2, ele vai me informar que o código é 8. Beleza? Então tudo vai variar de acordo com a linha em que o meu RS está posicionado. Júlia, foi? Então aqui, ó, se eu quiser saber qual que é o nome, aqui o que eu vou fazer? O método que eu vou utilizar para obter informação vai ser, óbvio, o método de instância da classe result7 e ele vai começar com get, beleza? E aí a frente vai ter o tipo correspondente à coluna que eu tenho lá na minha tabela. Então, nome pra gente na tabela, trazendo para o Java, é uma informação de que tipo? String. Então aqui eu vou colocar get string e entre parênteses o nome da coluna que eu quero. Então nesse caso, nome. E aí armazendo aqui, nome. E aí mostro, né? O cliente, nome, possui o CPF digitado. Não, nesse daqui tem. Beleza? Vamos testar para ver se ele vai mostrar. Mesma coisa. rs.getString, abre parênteses, abre aspas, telefone, fecha aspas, fecha parênteses. Então vamos lá. Teste 3, telefone qualquer um e CPF 6. Putz, bom demais, né? Então aqui, ó, o cliente teste 1 possui o CPF digitado, de fato, né, ó. 6, cliente teste 1. Se eu colocasse 4, isso, ó, o cliente perdeu, entendeu? Você tá registrando e já chamando isso. Eu tô registrando e já chamando? O cliente perdeu, você tá buscando. Hã? O que você tá fazendo aí? Faz o nome, faz tudo. Eu tô tentando cadastrar. Inserir, cara. Isso já existe, ele vai... O inserir já existe, lembra? Só que agora a gente acabou de inserir uma regra que caso o CPF informado já exista no banco, não vai poder inserir. Vou mostrar uma mensagem. Não é mais fácil perguntar o CPF primeiro, depois a pessoa não... Tem, olha, isso é uma pessoa que sabe de usabilidade, né? Não, mas ele tá... Ela falou assim, já que o CPF vai restringir, poderia pedir o CPF antes de pedir o nome e o telefone. Claro. Muito mais bonito. Engenheiro, olha. Gente, isso aqui vai tomar meu emprego. Beleza? Foi? Tá bom, vamos rir. Tranquilo, pessoal? Então tentem fazer. Na verdade, quem já fez... Fazer o quê, né? Quem não fez, tenta fazer os exercícios. Na verdade, é complementar o exercício dessa atividade aqui, ó. Vocês tinham feito já... Isso, você vai criar um exibir o nome de todos os clientes cadastrados. Com base no que a gente viu, você já consegue. E alterar os dados de um cliente cujo código será informado. Pode, sem problema. Eu vou abrir outra atividade na aula de hoje. Dá pra colocar numa
repetição, aí até ser verdadeiro, Aham. aí vai armazenar certamente. Veja. Gente, vai retomar sem emprego mesmo. Eu tô falando, essas meninas, gente. O que é isso? Vou fazer chamada.